Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou a Vanessa Heinrich, eu sou médica, ginecologista e especialista em reprodução humana e eu faço parte do time da Clínica Vida Bem-vinda. Então, esse podcast ele é produzido pela Arte Academy com o apoio da Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. A gente acredita muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho através de conteúdo de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Então, agora segue o nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, eu vou receber a querida doutora Carolina Leite Coves. A doutora Carolina ela é formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, SOGESP. Ela fez também reprodução, doutora Carolina, reprodução humana assistida no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde a gente se conheceu. E ela é atualmente, para nossa felicidade, parte do corpo clínico da Clínica Vida Bem-vinda. Então, olá, Carol. Oi, obrigada, Vanessa. Obrigada. Um prazer a todo mundo. E é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto que é tão importante e que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm sobre a fertilização in vitro. Seja bem-vinda. Obrigada a você, Carol. Obrigada. Bom, nosso episódio de hoje é sobre mitos e verdades sobre a fertilização in vitro, que envolvem, todo esse processo do tratamento de fertilização in vitro, que é estimulação ovariana, captar óvulos, formar embriões e transferir embriões para o útero. A fertilização in vitro é quando a gente faz a injeção ali, ou faz o encontro dos gametas no laboratório, mas a gente acaba falando fertilização in vitro englobando todo esse tratamento, Então, o objetivo desse episódio hoje é trazer algumas perguntas que são muito frequentes, que algumas são mitos e outras são verdadeiras realmente, Algumas afirmações sobre esse mundo da fertilização in vitro, principalmente porque é um universo muito complexo, Carol? E muitas das verdades já são muito complexas no nosso dia a dia, Então, alguns mitos a gente puder realmente eliminar ou esclarecer, eu acho que facilita a vida de todo mundo. Sim, são mitos muito comuns, As pessoas repetem tanto esses mitos que acaba parecendo que é super verdadeiro, E hoje a gente vai ver que... a gente não sabe mais nem de onde veio, Exatamente, onde começou essa história, Mas é bom a gente conseguir esclarecer hoje. Bom, eu vou começar pela mais frequente de todas, tá? Tá bom. Carol, a FIV aumenta a chance de gêmeos? Pois é, essa é importante a gente esclarecer, A FIV, ela pode sim aumentar a chance de uma gestação gemelar, mas isso a gente transferir, na hora que a gente forma o embrião no laboratório, a gente tem um segundo momento após a formação desse embrião, que é a transferência, Então a gente coloca esse embrião dentro do útero para que ele possa se desenvolver. E se a gente transfere mais de um embrião, a gente pode sim aumentar a chance de gêmeos. Se a gente transfere um embrião só, a gente não vai ter um aumento nessa taxa. Lá no começo da FIV, alguns anos atrás, era muito comum a gente transferir 2, 3 ou mais embriões, porque a gente tinha limitações técnicas, Então tinha limitações no laboratório, os embriões eles eram mais transferidos em D3, com 3 dias de desenvolvimento, então por isso a gente via muitas gestações gemelares após FIV, e aí se criou, na cabeça de muitas pessoas de que a FIV estava muito associada com gestação gemelar. Só que hoje a gente tem melhores condições de laboratório, a gente tem o cultivo embrionário até o 5º dia, até o estágio de blastocisto, a biópsia embrionária também com o teste genético pré-implantacional fez com que a gente hoje conseguisse transferir muito mais um embrião, do que 2 ou mais embriões. Então a gente viu que a taxa de gemelar com FIV ela tem diminuído bastante, muito por conta disso. Então, ela pode aumentar, sim, a chance de gêmeos se a gente transferir mais de um embrião. Se for com um embrião só, a gente tem muito mais chances de ter uma gestação única do que de ter gemelar. Que seriam aqueles bebês gêmeos que são de embriões diferentes, E aí acontece por você ter colocado mais embriões, Essa história do cultivo, só para ilustrar um pouco o que a doutora Carolina está explicando,
Assim, a gente pensa em só, antigamente você aspirava, né, o óvulo, pegava o espermatozoide, formava o embrião, mas a gente tinha poucas condições no laboratório de levar esse embrião até muito tempo, porque o embrião vai começar a implantar no útero lá para o 6º dia de desenvolvimento dele. E aí a gente logo colocava, tinha aquele embrião na mão, colocava o embrião dentro do útero no 3º dia de desenvolvimento. Só que a gente sabe que, a gente vê isso no laboratório hoje em dia, muitos dos embriões que chegam no 3º dia não vão chegar no 5º dia. Né? Então a gente acabava colocando um número maior de embriões. A legislação também permitia isso, né? As regras, hoje a gente tem regras para números de embriões. E aí a gente começou a fazer esse cultivo estendido, a ter condições, bons laboratórios têm condições de levar os embriões mais tempo em cultivo, e isso é uma forma de seleção embrionária. Então tem muitos embriões que não vão chegar nesse 5º dia, já vão ser excluídos. E aí a gente tem outros parâmetros de excluir aquele embrião ou os embriões que têm maior chance de gestação. Quando a gente tem muitos bons embriões de qualidade ou avaliados geneticamente, que é uma forma mais profunda da seleção embrionária, a chance de gemelarem, se a gente transfere muitos embriões, é muito grande. Então a gente transfere cada vez menos embriões, né, Carol? Então hoje é uma prática essa transferência de embrião único também. Mas uma pergunta, o embrião ele também pode se dividir, não pode? E você ter gêmeos, por exemplo, gêmeos idênticos. Sim, ele pode se dividir, mas isso é um risco bem baixo, assim, menos de 1% disso acontecer. Mas, então é super raro a gente ver, né? Mas sim, a gente pode transferir um embrião só e ter a surpresa de ter gêmeos depois, mas isso é bem raro, é um evento bem raro mesmo. Mesmo para reprodução, né, a ICSI, a injeção intracitoplasmática, a análise embrionária pode aumentar discretamente o risco disso acontecer, mas ainda assim o risco é baixo. Mas é mais um motivo para a gente não colocar muitos embriões também, porque vai que um desses, e acontece às vezes de se dividir, a gente tem um número maior ainda de gestação gemelar ou gestações múltiplas, né, que é o que a gente tem evitado. Então não, fazer FIV não significa ter filhos gêmeos, tá? E nem todos gêmeos que a gente vê por aí hoje em dia, porque foi de FIV, né? Algumas pacientes têm múltiplos e juram de pé junto, não foi FIV, não foi FIV. É difícil acreditar, né? Porque se consagrou essa história de essa associação, né, de FIV com gêmeos, Sim, né? Esse é um daqueles mitos repetidos tantas vezes que parece verdade, né? Bom, a técnica de FIV, ou a fertilização, ou tratamento de reprodução de alta complexidade, ela é totalmente eficaz. Isso é uma verdade ou é um mito? Esse é um mito, né? Infelizmente. Porque seria muito bom se a gente tivesse uma técnica que acertasse em 100% das vezes, que fosse infalível, né? Mas na FIV, isso infelizmente não acontece, né? A gente consegue controlar alguns fatores, né? Então a gente pode estimular os ovários para conseguir a maior quantidade de óvulos possível. A gente pode selecionar os espermatozoides móveis para a gente fecundar esses óvulos. Então, existem algumas etapas que a gente controla e que a gente pode otimizar, né? Tanto pré-estimulação, quanto durante a estimulação, quanto as técnicas de laboratório. Mas existem etapas da FIV que vão depender do metabolismo da célula, que vão depender da divisão celular. Então, a partir do momento que a gente põe o espermatozoide ali e fecunda o óvulo, aquele momento ali da célula, a gente não tem controle, né? Então, a formação do embrião. E a partir do momento que a gente coloca o embrião dentro do útero, a interação desse embrião com o endométrio também é uma etapa que a gente não tem controle ali dessa questão celular. Então, é por outras razões que a gente não consegue garantir 100% de chance de gravidez com FIV, né? Existem alguns fatores que vão melhorar o prognóstico, como você ter uma idade mais jovem, principalmente a idade da mulher, a qualidade seminal, mas por maior que seja a chance, a gente nunca consegue garantir que ela vai ser de 100% de sucesso, né? Então, infelizmente, a técnica não é totalmente eficaz, não é infalível. Infelizmente. Mas é realmente como você falou, infelizmente, né? Senão seria muito mais simples, mas isso é até um conhecimento talvez errado mesmo, né? De muitas pessoas, não só de leigos, da população leigo, mas até médicos que não são da especialidade, que na verdade superestimam o poder que um tratamento de FIV tem, né? De achar que o problema da infertilidade é sempre corrigido, ou sempre é possível ser corrigido com uma FIV, né? Existe um gap ali, uma distância entre realmente o poder que a FIV tem e o que as pessoas acreditam
que a fertilidade, a FIV, a fertilização in vitro, teria, né? Tem um estudo que foi feito no Reino Unido com residentes de ginecologia e obstetrícia, e todos eles superestimaram esse efeito da FIV. E talvez inconscientemente também isso alimente a expectativa das pessoas no tratamento, né? A gente sabe que é um tratamento complexo e que a chance de sucesso ela nem sempre é maior do que a chance de dar errado, né? E as pessoas entram com uma expectativa muito alta ou até adiam um tratamento achando que no momento que for recorrer à fertilização in vitro vai ter ali o seu desfecho final, o seu sonho alcançado, e infelizmente não é verdade, né? Isso é importante, eu acho, a gente trazer essa informação, né? Então, a fertilização, ela foi criada, esse bypass, você tirar o gameta masculino e o feminino, que não conseguem se encontrar no sistema reprodutivo feminino, normalmente era por um problema tubário, na tuba, que é onde eles se encontram, e aí você faz isso fora do corpo. Então, a gente resolve muito bem essa dificuldade nesse encontro, né? Mas quando entra, como você falou, outras questões, uma qualidade de óvulo, quantidade de óvulo, que vai diminuir expressivamente com a idade da mulher, a fertilização in vitro nem sempre consegue, com óvulos próprios, contornar isso, né? Então, o tempo acho que é o fator mais importante. Eu acho que... Mas então é um mito, né? Acho que como é uma técnica que parece uma técnica bem sofisticada, a gente faz em laboratório, então as pessoas acabam superestimando mesmo o poder que essa manipulação, né, desses gametas tem, mas realmente tem algumas limitações, né? É importante saber que não é garantia, né? 100% de sucesso. É verdade. E às vezes um conceito importante também, né, Carol, da gente falar é taxa de gestação cumulativa, né? Então, nem sempre o embrião que você transfere vai ser o bebê que a gente espera. Às vezes você precisa fazer isso mais de uma vez. E também, além dessa taxa de gestação cumulativa por ciclo, que a gente chama, então um ciclo pode gerar várias tentativas de transferências, vários embriões. Ou, por exemplo, você teve poucos óvulos, ou daqueles embriões que você transferiu, você não alcançou a gestação, e aí você precisa fazer outro ciclo. E a sua gestação pode estar no segundo ou nos outros ciclos subsequentes. Porque às vezes é uma necessidade de aumentar a chance realmente, né? Exatamente, é um tratamento que às vezes a gente tem que ter bastante persistência, né? Não desistir no primeiro negativo. Porque às vezes é o tempo que vai te levar à gravidez mesmo, com mais tentativas. Bom, eu vou para a segunda afirmação então, tá? Tá bom. A FIV pode diminuir os riscos do nascimento de bebês com doenças genéticas? Verdade ou mito? Essa frase ela é verdade, só que a gente precisa ter alguns cuidados também, porque dentro dela tem o mito que circula bastante, né? Então, na FIV, a gente não consegue, por exemplo, pegar as células do embrião e fazer um sequenciamento completo do genoma desse embrião para a gente buscar por toda e qualquer mutação genética que possa provocar uma doença, tá? Então, quando a gente estuda as células do embrião, a gente faz a biópsia embrionária, são retiradas poucas células, cerca de 6 células desse embrião, e a gente não tem material suficiente para fazer esse sequenciamento completo, como a gente pode fazer numa pessoa, mesmo no adulto, tá? Por conta da quantidade de células. Então, buscar por toda e qualquer mutação existente, isso a gente não consegue fazer, que é uma coisa que muita gente acredita, né? Será que a gente não pode escanear todo o embrião e procurar por tudo que pode acontecer? Isso a gente não consegue, mas a gente consegue fazer algumas análises genéticas específicas. Então, caso, por exemplo, os pais, né, algum dos membros ali do casal, seja portador de uma mutação genética específica que cause uma doença grave e a gente tenha essa mutação genética muito bem identificada, a gente saiba qual é essa mutação, a gente consegue pesquisar essa mutação específica no embrião, através do teste genético pré-implantacional para doenças monogênicas. Então, isso é possível fazer. E aí você reduz o risco do nascimento de um bebê que tenha essa mesma doença que circula na família, né? E existe um outro teste genético pré-implantacional, que é o PGTA, para pesquisa de aneuploidias, em que a gente estuda a composição de cromossomos do embrião. Então, a gente não vai ali no detalhe do gene, mas a gente vê a composição cromossômica, que é um exame que parece um pouco o nosso cariótipo, né? Aquele que a gente vê se a gente tem os 46 cromossomos que a gente precisa ter. Então, nesse exame, no PGTA, a gente consegue identificar se a gente tem cromossomos a mais ou a menos, como ocorre, por exemplo, na síndrome de Down, que a gente tem um cromossomo 21 a mais. Então, a gente consegue fazer essa análise cromossômica.
Mas análise genética completa para garantir ali 100% de não ter nenhuma doença genética associada, isso a gente não consegue. Então, sim, a frase é verdadeira, a gente consegue reduzir o risco, mas com limitações da técnica, que é importante a gente conhecer também. Perfeito. Acho que a gente ainda não faz uma seleção embrionária, né, total, e não vai, também tem questões éticas nisso, né, também que doenças procurar, o que excluiria, você excluiria um filho com que tipos de riscos genéticos ou não, né? Talvez assunto para um podcast sozinho, né? Exatamente. Quais genes queremos e quais não queremos, né? Isso é uma grande discussão. O que pode ser controlado e o que deve, né, ser controlado também, mas interessante. Então, sim, a gente acaba diminuindo os riscos, né, de doenças genéticas e também talvez de abortamentos, né? Porque muitos desses embriões que geram abortamento são alterações, às vezes, grosseiras, genéticas, de número de cariótipos, e essa pode ser uma indicação até para um tratamento de fertilização, como avaliação de embrião nesses casais que têm perdas gestacionais recorrentes também. Sim, que é o principal objetivo do PGTA, né? Quando a gente pesquisa por aneuploidias, reduzir essas taxas de perdas gestacionais. Perfeito. Bom, uma outra pergunta. Ou afirmação. Carol, quanto mais embriões utilizar, maiores as chances de sucesso? Então, essa afirmação, ela é verdadeira, assim, quando a gente transfere mais embriões, a gente vai ter sim maior taxa de gravidez, porque a gente vai juntar ali na mesma transferência, né, no mesmo momento, a chance de gravidez de cada um dos embriões, né? Só que o problema disso é que a gente aumenta também a chance de gestação gemelar. Então, como a gente já tinha falado antes, né, as técnicas atuais que a gente tem de laboratório, a gente fazer o cultivo embrionário até o 5º dia, a próprio teste genético para implantacional, o PGTA, ele seleciona melhor os embriões e o cultivo estendido também. Então, a gente não vê tanta necessidade hoje de transferir tantos embriões de uma vez só para a gente ter uma maior taxa de sucesso. Mas se a gente transfere mais embriões, sim, a chance de vir o positivo, ela é maior, né? Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele permite a gente transferir até 2 embriões, se a mulher ela tem até 37 anos, e até 3 embriões se tem mais de 37 anos. Mas na prática, a gente prefere transferir 1 ou no máximo 2 embriões se eles não tiverem sido biopsiados, né? Se a gente não tiver feito PGTA. Agora, caso a gente tenha feito biópsia embrionária, a gente saiba que esses embriões são euploides, o conselho permite a transferência de até 2 embriões, mas a gente prefere transferir 1 embrião por vez, porque aí a gente tem um aumento do risco de gestação gemelar, principalmente. E uma coisa que eu acho importante é a gente explicar o porquê que a gente se preocupa tanto com a gestação gemelar, né? Porque o que a gente vê são muitas pacientes que chegam, na verdade, no consultório querendo uma gestação gemelar. Porque muita gente não sabe. Em prático, né? Você já tem logo vários filhos. Exatamente. Aumenta a família de uma vez. Exatamente, sim. E a gente se preocupa tanto com isso porque é uma gestação que, claro, na maioria das vezes vai correr tudo bem, né? A gestação vai ser tranquila, vão nascer 2 bebês saudáveis. Mas a gente vê que se a gente for comparar uma gestação gemelar, né? Seja 2 bebês, com gestações únicas, né? Só 1 bebê, a gente tem um risco maior de complicações como prematuridade, baixo peso a nascer, a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez. Então, por isso que a gente se preocupa tanto com gestações gemelares. O ideal mesmo na FIV é que a gente tenha uma gestação única, saudável e tranquila e que dê tudo certo. De cada vez, exatamente. Né? Se acontece uma gestação gemelar, tudo bem, né? Mas você produzir intencionalmente uma gestação gemelar é complicado. É uma que a gente chama de iatrogenia, né? Um malefício poderia ter sido evitado ali por uma outra conduta médica, né? É muito bonito no carrinho, né? A mesma roupinha, parecido, cresce junto. Mas acho que quando a gente faz obstetrícia ou reprodução humana e a gente acompanha esses casos, a gente com a experiência vai acumulando casos que fazem a gente nunca se arrepender de transferir um só. Exatamente. E hoje a gente tem condições, a gente não precisa transferir vários embriões para aumentar a chance de gravidez. Acho que hoje a gente tem condição de selecionar bons embriões e transferir só aquele embrião e ter uma taxa de sucesso adequada, né? É verdade. O que talvez também, né, para explicar para quem está em casa, transferir vários embriões faz não fazer engravidar mais no final,
mas engravidar mais rápido, né? Você vai chegar realmente naquele embrião que às vezes a gente escolhe o embrião, acha que é o melhor, mas pode ser que não seja. Se você transfere vários, a maior chance daquele embrião estar ali logo nas primeiras transferências, né? Mas realmente o estresse e o risco fazem a gente preferir algumas transferências sem sucesso até chegar nesse embrião do que encurtar esse tempo. Vale a pena. Vale a pena. Né? Bom, outra pergunta, outro mito. Mulheres com mais de 40 anos não podem realizar FIV. Esse é um mito. Na verdade, a gente sabe que as chances de gravidez natural, né, de engravidar naturalmente, ela vai caindo ao longo da idade da mulher, né, principalmente por conta da diminuição da qualidade do óvulo, e aí aumenta a chance de ter aqueles embriões aneuploides, que a gente chama, né, com o número ali a mais ou a menos de cromossomos. É uma das principais causas porque é mais difícil engravidar após os 40 anos. Então, na verdade, hoje é mais comum que a gente faça FIV nas pacientes com 40 anos, justamente porque a idade, ela é uma causa de infertilidade, né? Então, na verdade, a idade ela acaba sendo uma indicação de FIV e não uma contraindicação, né? Então, fazendo FIV, a gente consegue otimizar esse tempo para a gravidez, né? Com a formação dos embriões, talvez a biópsia embrionária para a gente conseguir identificar embriões euploides ou aneuploides. Então não, é um mito, a gente pode sim, e é cada vez mais comum que a gente faça FIV em mulheres com mais de 40 anos. Existe um limite técnico, né, pelo Conselho Federal de Medicina, que é de 50 anos para a gente fazer o tratamento, tá? Mas não, é um mito, mulheres com mais de 40 anos podem fazer FIV. Esses 50 anos, tanto com óvulos próprios ou apenas para óvulo doado? Não existe um limite para se fazer, então, com os próprios óvulos? Com os próprios óvulos, eu acho que não tem, se eu não me engano, não tem pelo conselho. Eu acho que pelo conselho o limite é 50 anos para fazer tratamento de reprodução assistida, como um todo, considerando todos os tratamentos. É importante talvez falar, né? A gente tem a opção de fazer sempre uma FIV, uma fertilização, com óvulos não próprios, né? Com óvulos doados. E quanto maior a idade mais avançada, tipo a partir dos 42, 43 anos, isso fica mais importante, né? A gente começa realmente a ter chances muito baixas com óvulos próprios e essa indicação começa a ficar cada vez mais presente no nosso dia a dia, da doação de óvulos. Então, acima de 44 anos, é muito improvável um sucesso com óvulos próprios, e a gente já está falando de uma doação de óvulo, mas ainda assim esse óvulo doado vai passar pela fertilização in vitro, então você também pode passar por esse processo de fertilização in vitro, mesmo que você não tenha mais os seus próprios óvulos. Sim. Então é um mito, mais um mito, né? Acho que muitos mitos, mais mitos do que verdades. Bom, outra afirmação, então, não é possível ter relações sexuais após o tratamento. Após o tratamento. Então, assim, é verdade, mas depende. Na verdade, não é. A gente precisa definir um tempo para isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente estimula os ovários, né, no nosso ciclo natural, a gente desenvolve ali um folículo ovariano, né? O folículo é aquelas unidades do ovário que a gente tem, o óvulo. A gente desenvolve um folículo por mês, né? E durante a estimulação ovariana, a gente desenvolve vários folículos de uma vez só. Então, nossos ovários, eles ficam muito grandes, né? Eles aumentam bastante de volume. E aí, a partir ali da metade do tratamento, né, das injeções que a gente dá todos os dias, a partir do 7º dia de estimulação, mais ou menos, eles ficam bem grandes e eles têm risco de algumas complicações por conta desse aumento de volume, como, por exemplo, torção ovariana, uma complicação que pode ser grave. Então, a gente orienta que a partir do 7º dia das injeções, a gente evite atividades físicas como um todo que sejam mais intensas, como, por exemplo, corrida, atividades de alto impacto, e nisso entra também a relação sexual. Então, a gente pede para que, da metade para o fim da estimulação, se evite relação justamente para não ter essas complicações de torção ovariana e outras. Após a captação dos óvulos, os nossos ovários eles vão diminuindo de tamanho pouco a pouco até voltar ao tamanho normal, e isso pode durar ali entre 10, 14 dias, a depender do caso. Então, até ele voltar ao tamanho habitual, a gente mantém essas recomendações e aí, pouco a pouco, você pode voltar a ter vida normal. Então, realmente, a gente orienta que não tenha relação sexual após o tratamento por 10 a 14 dias. Depois disso, estando tudo bem, a vida normal, tá?
Então é verdade sim, mas é por um tempo curto. Não é absoluto, né? Sim. E após a transferência do embrião? Após a transferência do embrião, tá liberado, você pode ter relação após a transferência do embrião. É um mito, É um né? mito. É um mito. O repouso é um eu acho mito que também, né? Então... o repouso é contraindicado, na verdade, né? Exatamente. Então, após a transferência do embrião é vida Eu acho, normal. Eu acho que o que acontece, provavelmente, também, eu sempre falo isso para os pacientes, na hora da transferência, após, né? Por exemplo, atividade sexual, atividade física, tudo isso é muito fisiológico, muito natural, né? Dependendo da intensidade, com certeza deve fazer até bem após. Mas se a paciente, por um acaso, sangrar, não engravidar, sempre vai ficar se culpando, achando que ela não deveria ter feito alguma coisa. Então, a gente costuma, né? Eu acho que isso depende do caso, né? Depende do médico. A gente tem uma flexibilidade ali também, um espaço para encaixar a paciente o que é melhor para ela. Mas eu acho que na maioria dos casos evitar coisas intensas, atividades físicas com impacto, coisas muito diferentes, relação sexual nos primeiros dias, pós-transferência também. Depois do beta, primeiro ultrassom, a vida tende a voltar mais ao normal e com certeza isso ajuda a ter uma gestação mais saudável, né? Sim, o repouso, na verdade, ele pode ser até ruim, né? Esse repouso absoluto, né? E atividade sexual, a gente até antes, né, da transferência também, e na maioria dos casos também estimula o casal a ter relação sexual pré-transferência, porque é uma coisa, acontecem alterações fisiológicas, ali, mudanças, né, no colo do útero, ativação imunológica, alterações uterinas, né, que a atividade sexual, de uma relação sexual para engravidar deve ter uma contribuição, e alguns trabalhos mostram um benefício na taxa de gestação também. Cabe, talvez, cada médico e paciente conversar o que é melhor, mas, bom, mais um mito, então, né? É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Ou não existe meia-verdade, né, dizem. É verdade, porém, talvez seja não é tanto tempo assim. Bom, vamos para uma outra afirmação, então. Inseminação artificial e FIV são os mesmos procedimentos com nomes diferentes. Isso acho que é uma das melhores, assim. É um mito que muita gente acredita, né? Muita gente vem para o consultório querendo se referir à FIV falando como inseminação artificial e vice-versa, né? Então, o que é inseminação artificial? A inseminação, que também é chamada, né, no meio mais técnico, de inseminação intrauterina. Então, é um procedimento de reprodução assistida de baixa complexidade. Então, o que a gente faz na inseminação? A gente prepara a amostra de sêmen, injeta dentro do útero, ali numa data próxima da ovulação. Então, na inseminação, o encontro do óvulo com o espermatozoide ocorre dentro da tuba uterina, como acontece na reprodução naturalmente, tá? Então, a inseminação, o sucesso da inseminação vai depender de ter acontecido a ovulação, da tuba funcionar bem, então ela permitir esse encontro do óvulo com o espermatozoide no tempo correto, e da gente ter em relação à amostra de sêmen uma quantidade mínima de 5 milhões de espermatozoides móveis, tá? Então, a gente precisa desses critérios ali estarem bem preenchidos para a gente ter uma taxa de sucesso adequada na inseminação. Já a FIV é um processo bem diferente. Então, a FIV é a fertilização in vitro. É um procedimento de reprodução assistida de alta complexidade e a gente fertiliza o óvulo pelo espermatozoide no laboratório. Então, por isso que chama fertilização in vitro, que é diferente de in vivo, que é dentro do corpo, né? E uma vez que a gente faz essa fertilização no laboratório, o embrião que é gerado dessa fertilização é transferido para o útero depois, que é a transferência embrionária que a gente comenta tanto, né? Então, é um processo que fica mais independente ali de ciclos ovulatórios, não depende das tubas uterinas, então está bem indicado se há fator tubário, né? E é indicado em casos de fator masculino grave que não tem essa quantidade mínima de espermatozoides móveis que a inseminação precisa. Então, são procedimentos bem diferentes, têm indicações diferentes, não é a mesma coisa. Acho que isso é um erro de conceito mesmo, de nomenclatura importante, que é normal, as pessoas leigas não precisam necessariamente ter esse conhecimento, mas é exatamente isso, são dois tratamentos completamente diferentes, né? Então, uma coisa é a inseminação e outra coisa é a fertilização in vitro. Então, inseminação é colocar o sêmen mesmo dentro do útero e deixar que tudo acontece ali. É apenas uma ajuda, né, Carol? É um tratamento também com bons resultados, quando a gente seleciona bem as pacientes, os casais que têm uma chance boa de sucesso, podem alcançar a gestação com esse tratamento menos invasivo, mas que ainda assim exige um certo controle ali do ciclo
Mas então, eu acho que não é nenhum mito, né? É um erro mesmo, não é. Eu acho que o nome inseminação artificial é muito mais popular, as pessoas conhecem muito mais, né? Então acaba que a reprodução assistida virou sinônimo de inseminação artificial. Eu acho que o termo FIV é menos conhecido. Esse nome, né? E esse nome é muito ruim, inseminação artificial, bem estranho. Artificial, é muito estranho, muito ruim. Vamos pensar no nome melhor e a gente vai sugerir um novo nome para esse tratamento. É mesmo, é bem estranho. Bom, uma nova, então, afirmação. Usar regularmente a pílula do dia seguinte pode afetar os resultados da FIV? Não, isso é um mito. Não tem nenhuma relação entre a gente usar a pílula do dia seguinte e a gente ter melhores resultados da FIV. A gente só recomenda que não se utilize a pílula do dia seguinte durante o tratamento, né? Então, quando a gente está fazendo ali o estímulo com as injeções, a gente não se utiliza a pílula do dia seguinte. Mas o que eu acho mais interessante dessa frase, assim, não é nem a relação tanto com a FIV, que a gente não vê esse efeito, tá? De usar regularmente ou não a pílula do dia seguinte, ou qualquer outro método contraceptivo, tá? Não vai alterar o resultado da FIV. Mas o que eu acho mais preocupante é você usar a pílula do dia seguinte de forma regular. Então, a pílula do dia seguinte, ela é um método contraceptivo de emergência, para a gente usar em situações de exceção. Ou seja, você teve uma falha ou um esquecimento do seu método contraceptivo habitual e não para usar como método contraceptivo de uso regular. Então, para você usar regularmente, existe uma variedade de métodos aí, orais, injetáveis, adesivo, anel, dispositivos intrauterinos, implante, que são muito mais seguros e muito mais eficazes. Então, eu acho que o alerta vai mais para usar a pílula do dia seguinte de forma regular e não tanto para a interferência contra a FIV em si, que a gente não vê interferência nem da pílula do dia seguinte, nem de outros métodos, né? A gente, por exemplo, se você usa a pílula, a gente suspende durante a estimulação, mas o fato de você ter usado não vai afetar os resultados. Eu também não sei de onde a pessoa que estaria preocupada em usar regularmente estaria preocupada com o efeito negativo de uma FIV também. Exato, sim. É um mito estranho, né, essa afirmação, mas são coisas que a gente, dúvidas que a gente escuta, né? A gente está chegando perto do final já dos mitos, são muitos, mas vamos lá. No Brasil, já é possível pagar por barriga de aluguel. Aliás, é correto usar esse termo, barriga de aluguel? Não, isso é mito, totalmente. A gente não pode pagar por barriga de aluguel. Na verdade, o termo que a gente usa na prática é a cessão temporária de útero, né, em vez de barriga de aluguel. E a cessão temporária de útero, ela não pode ter fins comerciais. Então, você não pode pagar alguém, ou uma mulher ela não pode receber financeiramente, né, para fazer por isso. Então é um ato voluntário, né, um ato de altruísmo mesmo, e que, segundo o Conselho Federal de Medicina, pode ser feito por mulheres que tenham pelo menos um filho vivo, né, e que seja parente de até quarto grau de um dos parceiros ali, né, de um dos parceiros ali do casal. E outros casos, eles podem acontecer também, né, uma mulher que não preenche esses critérios, ela pode ceder temporariamente o seu útero, mas estão sujeitos à autorização do Conselho Federal de Medicina, né? Então a gente não pode fazer o tratamento direto, a gente precisa dessa autorização antes de começar. Mas é uma prática possível, né? A gente pode fazer a cessão temporária de útero, então a mulher que por alguma razão ela não possa gestar, ou por não ter útero, ou por ter algum problema de saúde grave, por exemplo, ela pode... Ou casais homoafetivos, né? Ou paternidade masculina solo também. Ela pode recorrer à cessão temporária de útero, mas ela não pode pagar por isso. Então, é um ato totalmente voluntário mesmo. Tá, perfeito. Assim como a doação de óvulos também não pode ter um caráter financeiro. Sim. Então, é um mito. Uma última pergunta, doutora Carolina. É possível escolher o sexo do bebê por meio da FIV? Essa é uma afirmação até polêmica. O que acontece é que toda a nossa atuação na reprodução humana, ela precisa seguir as regras que são estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, né? A gente precisa fazer tudo de acordo com essas regras. E segundo a última resolução, que foi publicada em maio do ano passado, né, de 2021, a gente não pode fazer fertilização in vitro com a intenção de escolher o sexo do bebê, tá? Então a gente não pode fazer FIV para ter um bebê feminino ou masculino, uma menina ou um menino. Uma das exceções é se a gente faz isso por questões de saúde. Então existem, por exemplo, alterações genéticas em um dos pais que pode ser transmitida para o filho através dos cromossomos sexuais, então através dos cromossomos X ou através do cromossomo Y. E aí, nesses casos, para a gente evitar o nascimento de uma criança com alguma doença, a gente pode selecionar, sim, embriões masculinos ou femininos, mas para evitar uma doença.
né? Então, nesse caso, a gente pode sim selecionar os embriões. Agora, fazer a FIV exclusivamente para escolher o sexo do bebê, isso a gente não pode. Então, isso é vedado. É um mito, né? Realmente, eu acho que sempre foi, né? Nunca foi permitido fazer uma FIV com esse intuito. O que acontecia é que quando a gente pede a análise genética pré-implantacional, o laudo dizendo se aquele embrião 1, 2, 3, 4 e conta o número de cromossomos dele, também vinha especificando o sexo do embrião, né? Se aquele cromossomo sexual era X ou Y, então no final no laudo a gente tinha. E aí existia a possibilidade de se escolher qual o melhor embrião, qual começar a transferir primeiro ou não, e começava essa questão ética importante, né? Poxa, será que no final está se escolhendo o embrião pelo sexo, que é errado, mas você com aquele resultado e podendo, de alguma forma, saber aquilo pode induzir os casais, né? É muito complicada essa questão, porque lógico que o casal que está procurando ter uma família, no final eles não se importam se é homem ou mulher, mas às vezes você tem uma conformação de família que você desenhou, né, e parece você ter a possibilidade de cumprir aquilo, eu quero ter primeiro um menino, primeiro uma menina, só um menino, enfim, complexo. Mas hoje a gente, na verdade, nem recebe esse laudo, Carolina, com o médico e a clínica. Então, como o conselho é federal, que rege, né, eticamente a gente, não permite que a gente tenha acesso a isso, a não ser que, por algum motivo, né, de seleção, como você falou, de doenças ligadas ao sexo, a gente tenha que fazer essa seleção. Aí sim é permitido a gente ter o conhecimento do sexo do bebê, o que facilitou, acho que, a vida de todo mundo, sim, né? É isso mesmo. Muito melhor. É isso. Mas é um mito, então, a gente não é possível, é uma possibilidade, mas não é permitido. Exatamente. Né? Acho que a finalidade da FIV acaba não sendo essa, né? Escolher isso. O sexo. Mas sim, é possível, mas não é permitido, ou não é ético, não deveria ser feito, né? Talvez a afirmação seja diferente. Mas é isso, a gente espera ter elucidado aí, ter tirado algumas dúvidas interessantes, trazido alguns pontos também para discussão. Foi um prazer ter você aqui pela primeira vez, Carol, primeira vez no nosso Sonho Bem-vindo. Sim, foi ótimo, gostei muito da nossa conversa, queria agradecer de novo pelo convite e acho que a gente esclareceu bastante dúvida, né? Acho que a gente quebrou vários mitos aí que muita gente acredita. Sim, com certeza. Bom ter você aqui, obrigada a todos vocês que estão aí, a gente se vê logo mais nos próximos episódios.